Algo sem precedentes está a ocorrer neste momento. Em setembro de 2025, a Terra defronta-se com uma série de roçadelas perigosas. O asteroide 2025 Fa-22 vai passar perto de nós a pouco mais do dobro da distância à Lua, ao passo que o 2025 Rio de Janeiro 2 se aproxima ainda mais, a menos de 300,000 quilômetros. Dezenas de objetos menores são registrados a distâncias sublunares numa única semana que quebra todos os recordes. Ao mesmo tempo, o 3I Atlas, um visitante interestelar quimicamente estranho, dirige-se a Marte numa trajetória inédita nos arquivos do Minor Planet Center. Os números desafiam as probabilidades. Será mera coincidência cósmica, ou estamos perante um padrão que pode alterar a forma como protegemos o nosso planeta? A resposta poderá redefinir o que significa ser um mero espectador no sistema solar. Setembro de 2025 chega com uma sucessão ininterrupta de alertas. Astrônomos do Minor Planet Center registram o asteroide 2025 Fa-22 a pouco mais de 2,2 vezes a distância à Lua, cerca de 835,000 quilômetros. 3 dias antes, o 2025 Rio de Janeiro 2 passou ainda mais próximo, a meros 0,78 distâncias lunares ou menos de 300,000 quilômetros. Não se trata de incidentes isolados. A semana de 12 a 18 de setembro pulveriza todos os registros anteriores. Pelo menos 28 objetos próximos da Terra atravessam dentro da órbita lunar. Isso é o triplo do máximo semanal anterior. A maioria é pequena, com dimensões entre 8 e 25 metros, do tipo que pode desintegrar-se na atmosfera ou explodir como no caso de Chelyabinsk. Mas 2 deles, Fa-22 e Rio de Janeiro 2, são suficientemente grandes para merecerem atenção global, com diâmetros estimados até 120 metros. Cada detecção surge nos ecrãs das equipas de monitorização. O Pan-STARRS no Havaí, o Atlas no Chile, o Observatório Vera-C. Rubin no deserto de Atacama no Chile, o Catalina no Arizona. Os dados chegam de telescópios automáticos, processados por software afinado para captar até os pontos mais fracos e rápidos. O ritmo é implacável. Novos objetos são sinalizados, seguidos e catalogados por vezes em poucas horas após a descoberta. O Observatório Vera-C. Rubin, apenas meses após entrar em pleno funcionamento, fornece um dilúvio de informação nova. A sua câmara de campo largo varre o céu em arcos amplos, detectando objetos que escapariam à detecção há apenas um ano. Estatisticamente, isto devia ser um evento raro, uma vez por década. Modelos populacionais, ajustados para viés de observação, estimam as chances de mais de 25 NL sublunares numa semana em menos de 1 em 1500. Mesmo com as melhorias na detecção, o pico de setembro destaca-se. Um agrupamento que ignora a dispersão aleatória habitual das aproximações de asteroides. Alguns peritos aventam hipóteses sobre ressonâncias orbitais ou um evento de fragmentação oculto no cinto de asteroides, mas a maioria atribui-o ao avanço tecnológico. A eficiência de detecção ultrapassa agora os 90% para objetos maiores que 20 metros a uma distância lunar. As zonas cegas diminuem, mas persistem. As abordagens em direção ao Sol continuam a ser uma fraqueza, uma lição gravada na memória pelo rebentamento aéreo de Chelyabinsk há 12 anos. Nas redes sociais, os números alimentam especulações. Gráficos circulam mostrando um aumento demasiado acentuado para ser casual. Alguns chamam-lhe orquestrado, outros um aviso, sugerem. Nos círculos científicos, o tom é mais moderado, mas igualmente vigilante. Cada passagem próxima é registrada, analisada e arquivada, nutrindo um sistema de defesa planetária cuja força depende da última detecção. Por um breve instante, a atenção global vira-se para o céu. E a questão paira: e se apenas um destes objetos tivesse vindo um pouco mais perto? Imagine que o Fa-22 não falhar o alvo. Com 120 metros de diâmetro, aproximadamente a altura de um quarteirão urbano, a entrada do asteroide começaria bem acima da atmosfera, um ponto silencioso a arremessar-se a mais de 18 km por segundo. Se rochoso, como a maioria dos objetos desse tamanho, comprimiria o ar à frente até a pressão o fragmentar num rebentamento aéreo violento, semelhante ao de Chelyabinsk em 2013. Mas o tamanho importa.
A onda de choque de Chelyabinsk partiu vidros em 6 cidades e enviou mais de 1.500 pessoas aos hospitais, na maioria com cortes de vidro e concussões. O Fa-22 transporta mais de 20 vezes a energia. Um asteroide rochoso deste calibre poderia explodir a uma altitude de 10 a 20 km, libertando energia equivalente a várias megatoneladas de TNT. A onda de choque arrasaria edifícios em dezenas de quilômetros quadrados. Qualquer pessoa perto do centro da explosão teria segundos, se tanto, para reagir. O vidro estilhaçaria, as paredes cederiam, e o clarão de calor poderia incendiar telhados. A destruição não se limitaria ao ponto de impacto. Bairros periféricos sentiriam a explosão com detritos voadores e estruturas a colapsar, ampliando o risco. Se o Fa-22 fosse de ferro, a narrativa mudaria. Asteroides de ferro são mais densos e coesos. Em vez de se desintegrar, um corpo de ferro poderia perfurar a atmosfera diretamente, atingindo o solo quase à velocidade total. O resultado, uma cratera de centenas de metros de largura, uma bola de fogo visível a quilômetros, e uma pluma de ejecta lançada para a estratosfera. O impacto local devastaria infraestruturas, mas os efeitos ambientais poderiam estender-se muito mais longe, dependendo da localização. Agora, mude o alvo para o oceano. Mais de 2/3 dos locais potenciais de impacto são água. Aqui, a energia transforma-se numa pluma massiva de vapor e uma série de tsunamis propagar-se-ia para longe. Embora a maior parte da energia das ondas se dissipe rapidamente em águas profundas, as zonas costeiras a poucas centenas de quilômetros poderiam enfrentar muralhas de água com dezenas de metros de altura. Portos, urbes e ilhas baixas sofreriam inundações devastadoras, com o aviso mínimo. O episódio de Chelyabinsk revelou essa lacuna. Objetos vindos da direção do Sol, invisíveis aos telescópios terrestres até ao último instante. Sergei Karpov, cujo vídeo da Câmara de Tablier se tornou um símbolo daquela madrugada, continua a relatar as consequências através de sons, vidros partidos e caos. Anos depois, colabora com equipas de resposta a desastres, incentivando as cidades a treinarem para ocorrências sem pré-aviso. A sua mensagem é direta, e a fronteira entre um fogo de artifício inofensivo e uma catástrofe que arrasa urbes é mais fina do que a maioria das pessoas imagina. Nas simulações efetuadas após cada passagem próxima, os dados são cruéis. Energia do impacto, densidade populacional, hora do dia, todos fatores numa equação cósmica que se desenrola sem malícia ou propósito. A única proteção reside na vigilância, na detecção precoce e nos mecanismos que convertem alertas em medidas concretas. Sem isso, o preço paga-se em cidades destruídas e vidas irremediavelmente alteradas. Svan oferece um espetáculo de outra natureza. Detetado a 11 de setembro de 2025, não por um telescópio óptico, mas pelo instrumento de anisotropias do vento solar Svan a bordo do Sorro, a chegada deste cometa foi sinalizada por um pico abrupto em emissões de hidrogênio. O brilho Lyman-alfa, uma assinatura ultravioleta invisível ao olho humano, iluminou os fluxos de dados antes que a maioria dos observadores terrestres soubesse onde procurar. Um punhado de astrônomos amadores, ao examinar a constelação de Virgo, validou as sugestões dos satélites. Svan intensificava-se rapidamente, com a cauda a duplicar de comprimento numa só noite. Não se tratava apenas de luminosidade. A espectroscopia indicou uma coma rica em voláteis, dominada por hidrogênio e com traços de cianogênio e compostos de carbono. A taxa de desgasificação disparou à medida que o cometa se aproximava do periélio, com a produção de hidrogênio a superar o vapor de água num rácio que surpreendeu até os veteranos na observação de cometas. O núcleo gelado de Svan fragmentava-se sob o aquecimento solar, revelando camadas novas e libertando voláteis aprisionados numa sequência de erupções. Cada fenda adicional no núcleo implicava outra explosão de hidrogênio, detetável por instrumentos sintonizados para a luz ultravioleta. Observatórios profissionais apressaram-se a agendar observações complementares. O Observatório Reuben, ainda a ajustar o ritmo das suas sondagens, reservou tempo de emergência para seguir a coma em evolução. Ao mesmo tempo, cientistas cidadãos prosseguiam a fornecer dados ao sistema, cronometrando erupções, cartografando a forma da cauda e sinalizando alterações bruscas na intensidade.
Os seus avisos guiavam espectrógrafos de alta resolução para capturar pormenores efêmeros e jatos de matéria curvando-se para longe do centro, variações subtis na composição química e os indícios clássicos de tensão estrutural que precedem uma desintegração. Conforme setembro avançava, o perigo de fragmentação tornava-se iminente. Modelos recentes apontavam que o núcleo de SFAM, já cravejado de fendas, talvez não resistisse à abordagem mais próxima do Sol. Caso se desagregasse, a nuvem de detritos resultante poderia gerar um fenômeno visual impressionante, observável tanto da Terra como do espaço. Para as equipas de defesa planetária, o comportamento instável de SFAM funcionava como um alerta, e nem todas as ameaças seguem trajetórias silenciosas e previsíveis. Às vezes, o sinal chega como uma erupção súbita de hidrogênio, e a primeira barreira de detecção é uma rede mundial de amadores com os olhares e equipamentos fixados no céu. A 13 de abril de 2029, a data está marcada a vermelho em todos os calendários de defesa planetária. Nesse dia, Apophis passará a meros 32 mil quilômetros da superfície terrestre, mais perto do que muitos satélites de comunicações, e visível a olho nu ao atravessar o firmamento. Durante anos, Apophis alimentou manchetes apocalípticas, rotulado como um suposto matador de planetas detetado pela primeira vez em 2004. Mas, desde então, o risco de colisão dissipou-se, dando lugar a uma oportunidade científica excepcional. Um ensaio indireto para a defesa planetária, com o mundo atento e os instrumentos preparados. A passagem próxima vai além de um mero espetáculo. A gravidade da Terra estender-se-á para influenciar Apophis, provocando marés não de água, mas de rocha e pó. Os cientistas antecipam alterações reais em derrocadas superficiais, rególito desalojado, talvez até uma reformulação do perfil do asteroide. Estes efeitos de maré nunca foram quantificados de perto num corpo deste tamanho. Trata-se de um experimento natural impossível de recriar em laboratório. Para o registrar, a NASA enviou a OSIRIS-APEX, uma sonda com a missão de se encontrar com a Apollo logo após o sobrevoo. O seu objetivo é documentar cada cicatriz, cada pedregulho reposicionado, cada vestígio da atração invisível da Terra. As imagens antes e depois mostrarão como os asteroides reagem a encontros próximos e como leves impulsos gravitacionais podem alterar o trajeto de uma rocha errante. Para Andrea Reilly, engenheira de sistemas na equipa HERO, a abordagem tem um significado pessoal. Numa entrada de diário de 2022, ela recorda a inquietação que sentiu ao ver o Apophis dominar as notícias na sua adolescência. Esse sentimento de receio, suavizado pela perspectiva de tecnologias inovadoras, impulsiona agora o seu labor. O Apophis vai além de um mero exame para investigadores e naves espaciais. Representa um ensaio geral para a capacidade humana de monitorizar, simular e, se necessário, desviar uma ameaça autêntica. Cada equação, cada medição, cada sequência de programação desenvolvida para o OSIRIS-APEX ou para radares terrestres constitui um avanço rumo a um amanhã em que aproximações perigosas sejam enfrentadas com serenidade meticulosa, em vez de alarme. Enquanto o Apophis passa velozmente, o planeta tem oportunidade de observar a defesa planetária em funcionamento, transformando uma manchete outrora carregada de terror numa narrativa de prontidão e exploração. O 3 Ila Atlas, registrado como CEN2025N1 no catálogo, destaca-se logo no primeiro espectro. No dia 1 de julho, as estrelas Pan detetaram a sua trajetória hiperbólica, mas foi a assinatura química que levou os cientistas a disputarem tempo nos maiores telescópios globais. Dados iniciais do atirador VTX, obtidos quando o cometa atravessava cerca de 4,4 unidades astronômicas, mostraram uma coma composta principalmente não por vapor de água, mas por dióxido de carbono. O JWST validou esses valores em agosto. A produção de dióxido de carbono atingia 129 kg por segundo, ao passo que a água ficava bem atrás, com apenas 6,6. Isso resulta numa proporção de quase 20 para 1. Algo sem precedentes para um cometa tão luminoso e dinâmico. Em comparação, a maioria dos cometas do Sistema Solar inverte essa relação, com o desgasamento de água a superar largamente o dióxido de carbono. Neste caso, as normas habituais estão subvertidas. As irregularidades não se limitam aos voláteis.
Espectros de alta resolução do instrumento ultravioleta do VT, recolhidos ao longo de várias noites em julho e agosto, detectaram um sinal forte de níquel atômico, com 4,6 gramas por segundo a emanar da coma a partir de 21 de agosto. Contudo, o ferro, que costuma acompanhar o níquel na química cometária, estava ausente, abaixo do limiar de detecção. Este padrão de níquel sem ferro é infrequente, mesmo entre visitantes interestelares. Nos cometas do Sistema Solar, níquel e ferro surgem geralmente em conjunto, libertados pelos mesmos mecanismos de aquecimento. As hipóteses variam desde uma química de formação peculiar até a perda seletiva de ferro ao longo de milênios. Uma deriva entre estrelas. Alguns sugerem a decomposição de orgânicos ricos em níquel. Outros apontam para a erosão por raios cósmicos, que remove compostos de ferro mais voláteis. Ainda não há um modelo único que explique todos os achados, mas a discussão é acesa e contínua. Meados de agosto trouxeram outra revelação inesperada. A sonda Mars Reconnaissance Orbiter, ao examinar comprimentos de onda ultravioleta, registrou um surto abrupto. Uma explosão que duplicou o brilho do cometa em menos de 36 horas. Fotometria terrestre indicou a cauda dividir-se em vários componentes, com poeira a fluir em direções distintas. Estes surtos episódicos não se alinham com os jatos habituais impulsionados por água. Pelo contrário, sugerem bolsões de dióxido de carbono ou outros voláteis a irromperem à medida que a luz solar infiltra fraturas recentes. Estudos de rotação complicam ainda mais o enigma. A análise das curvas de luz aponta para um núcleo lento, possivelmente a rodopiar de forma irregular, com o eixo a alterar-se ao longo do tempo. O período estende-se para além de 22 horas, com variações tênues no brilho. Sinais de uma forma quase esferoidal ou de uma rotação em eixo não principal complexa. Isso torna mais difícil prever surtos e a evolução da cauda. Cada conjunto de dados fresco introduz mais mistério. E com o periélio agendado para 29 de outubro, os espectroscopistas mundiais competem para captar todos os pormenores antes de o cometa se ocultar por trás do Sol. Por enquanto, o 3I Atlas continua a ser um aberrante químico, um mensageiro de rotação pausada oriundo de um recanto mais gélido e sombrio da galáxia.